Graças e paz, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, né? Na continuidade, a primeira parte nós falamos sobre bem-aventurados que são humildes, ou pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, ou eles estão no reino dos céus. Procurando meditar um pouco sobre a situação que nós estamos vendo hoje, o que é cristianismo. E a gente vê que Jesus, após ele chamar os discípulos, ele toma um tempo, ele pega um tempo, ele sobe a um monte, como já foi falado, e ali esclarece para os súditos do rei, os súditos do reino, né, aquele reino messiânico espiritual que ali estava para ser proclamado, fala para os apóstolos e ali começa um código missiônico para os súditos do reino, ensinando os cristãos como deveria ser. E quando nós vemos em Atos, lá fala assim que eles aprendiam da doutrina dos apóstolos, ou seja, o que Jesus tinha ensinado a eles. Mas o que Jesus tinha ensinado? Como já comentei, já falamos e vamos continuar falando de Mateus capítulo 5 e vamos até o 7, quando Jesus sobe ao monte e ali começa a declarar esse código missiônico, a forma que os súditos deviam ser. E hoje, nessa segunda parte, nós vamos falar sobre, como continuação, bem-aventurado os que choram, pois serão consolados. Mateus 5, 4, né? Então falamos no 3 e agora no 4, assim nós vamos falando sobre as 7 bem-aventuranças e continuaremos depois, mas agora sobre essa bem-aventurança. Lucas 6, 21b fala: bem-aventurado vocês que agora choram, pois haverão de rir, né? Ficarão alegres, estarão contentes, né? Bem-aventurados, felizes será você pelo caminho que escolheu. Bem-aventurado você que escolhe o caminho do Senhor. Excelente escolha, aventura você escolheu para a sua vida, né? Tanto na caminhada que você está tendo, quanto a chegada que você é prometida para você. Se você busca uma aventura, um caminho certo, você já encontrou. Você se deu bem ao buscar os ensinamentos de Cristo e buscar a vontade de Deus para a sua vida e para a vida daqueles que o cercam. É isso que ele quer dizer aqui. Em uma época onde o que buscava era a vingança, né? Restituição do reino, reconhecimento, bens materiais e prosperidade, talvez não seja diferente do que infelizmente nós vemos hoje sendo pregado por aí, né? Naquela época era isso que eles buscavam, porque os fariseus, os saduceus e aquela estirpe ou aquele grupo religioso da época, né? Grupo judaico, eles mostravam dessa forma: se você não tinha, então você era amaldiçoado, né? Se você tinha alguma doença, você era amaldiçoado. Se você não era próspero, bem sucedido, você era amaldiçoado. Então era uma época que as pessoas buscavam, e Jesus, quando ele sobe em Jerusalém, quando ele vai descendo a Jerusalém, fala o texto em Lucas que ele para e chora. Ele olha, vê umas ovelhas como um povo como ovelhas sem pastores. Então ele chora, aquele choro pela tristeza, pelo desconhecimento, pelo abuso do povo que deveria falar de Deus, né? Ensinar a vontade de Deus. Os poderosos, os governantes, os simples, o direito e a vida digna era para os religiosos naquela época, né? Eram refutados, não eram entregues àquelas pessoas simples, né? Então aquelas pessoas não tinham direito nem de adorar no templo, porque eles tinham uma dificuldade financeira, porque eles tinham um problema de saúde, porque algo o eliminava socialmente, o discriminava socialmente. E as pessoas estavam lutando por aquilo, por posição, por uma situação melhor, né, pela colocação até como nação na época, né? Jesus, o Messias, declara contra toda a lógica daquela época da história, e ele declara hoje também nessa história, para os que querem ser súditos e entrar no reino. Ele declara essa bem-aventurança. Ele declara o seguinte: os verdadeiros lamentadores serão consolados. Aqueles que sofrem pela angústia que sentem como ser humano, aqueles que sofrem pelo pecado e pelo erro, pelas falhas e o desconhecimento, aquele que chora não pela sua pequenez, mas também pela dificuldade humana, das pessoas não terem discernimento e orientação na vida, pelas pessoas sofrerem por não conhecerem, né? Essas pessoas, verdadeiros lamentadores, serão consolados. Não os falsos, né? Interesseiros,
Não os bajuladores e os egoístas, esses não serão consolados. Não os que choram por si mesmo. Isaías 61, 2, 3 declara o seguinte, falando da vinda do Senhor em sua justiça e reino, né? Para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do Senhor Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa, em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos da justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Amém? Então o Messias ele foi enviado para que ensinasse isso, né? A primeira vinda do Senhor é o amor, é a bondade, é o ensinamento, é abrir os olhos, é a revelação do Senhor. Mas um dia Jesus virá como juiz, e a justiça de Deus e do reino cairá sobre a terra e sobre as pessoas. E daí aquele que chora e que lamenta de coração, de espírito realmente, esse será consolado. É interessante notar esse texto para que muitos pensam assim, não, porque eu estou chorando, coitadinho está chorando. Isso daqui não fala sobre lamento, talvez não pela incapacidade, mas pela perda material, o lamento por algo insignificante. Ele fala um lamento espiritual, um chorar pela decadência humana, né? Mateus capítulo 6, 12 diz assim, diz que alguns se dizem súditos, virão e serão lançados no fogo, haverá súplica e ranger de dentes. Mateus 6, 12 fala sobre isso. E serão lançados, muitos que se dizem súditos serão lançados no fogo, e terá súplica e ranger de dentes. E essa súplica e ranger de dentes não é o choro que se fala na bem-aventurança. Súplica e ranger de dentes por quê? Porque viu que escolheu o caminho errado, que não foi bem-aventurado no que escolheu. E daí não vai adiantar se lamentar. E várias vezes Mateus fala sobre isso, o Evangelho de Mateus. Mateus 13, 42 fala, falando do juízo, né? Falando do joio e do trigo, ele também fala sobre isso. Ele fala que muitos suplicarão e rangerão os dentes no dia do julgamento por falsidade, quando separar o joio do trigo. O joio será lançado e ali terá muita dor, muito ranger de dente, muita tristeza, mas não é isso. Esses daí não serão consolados. Mateus 25, 30 fala sobre a justiça, diz que para os servos súditos inúteis não adianta pranto e ranger de dentes. Mateus 25, 30 diz que aos hipócritas restará o espaço de pranto e ranger de dentes. Olha só que interessante. Isso daí não é aqueles que choram agora, ou que choram, né, porque lamentam a sua pequenez ou a sua dificuldade espiritual, porque buscam a Deus e reconhecem a sua fraqueza, e também quando olha para o outro ser humano, vê também as falhas dele e as necessidades, sem julgamento, ou sem rancor, ou sem ódio. E no dia que você não sinta uma tristeza, até por isso mesmo, como é que pode alguém fazer isso? Como posso eu ter feito isso? Né? Esses não lamentaram ou choraram de alma, né, as suas dores por eles e pelo próximo. É como aquele que é preso e diz assim, eu não sou culpado. Você não diz, eu me arrependo, mas quando ele é solto, ele vai e faz de novo. É aquele que diz assim, desculpa por algo que eu te fiz, mas quando ele tem uma oportunidade, ele faz de novo. Né? Esses daí são os falsos que choram e se lamentam, mas que na realidade não houve transformação e não houve mudança no seu coração. Bem-aventurado os que choram, lamentam, os que simpatizam em compaixão e misericórdia com a miséria do ser humano, e que também choram suas próprias misérias e pecados. Isso é chorar, isso é lamentar, para ser consolado. Misericórdia, compaixão. Esses serão consolados pelo Espírito Santo Consolador. Esses súditos terão suas lágrimas enxugadas pelo próprio Deus. E não sou eu que falo, como eu sou cristão. As palavras que se fala devem vir da Bíblia, Apocalipse 7, 17. Lá o Apocalipse, né? Que fala sobre a vinda do rei. Ele fala assim, pois o cordeiro que está sentado, que está no centro do trono, será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará os seus olhos, de seus olhos, todas as lágrimas. Amém? Apocalipse 7, 17. A palavra do Senhor que fala isso.
Tempos e culturas difíceis para aqueles que não nascem de novo. Nós estamos numa época que, infelizmente, o reino dos céus não tem sido pregado como devia. Há uma briga, né? Há uma visão deturpada de algumas situações. Há um eu pessoal, uma busca pessoal por algo, né? E Jesus aqui está ensinando, nessa segunda bem-aventurança, está ensinando ali os súditos, aqueles 12 que ele estava ensinando para continuar proclamando a palavra dele. Uma palavra de humildade, de amor, né? De entendimento do que o Senhor quer. Os homens nascem e acreditam que lágrimas têm que ser evitadas para ganhar felicidade. Tem que ser forte. Não adianta chorar por isso, por aquilo. A pessoa fez porque merece. As coisas têm que ser desse jeito. Jesus simplesmente vem e diz ao contrário. Ele diz que isso não é verdade. Que você precisa lamentar e chorar mesmo pelas suas dificuldades. Você precisa jogar e colocar nas mãos do Senhor a sua limitação. Há certa tristeza que deve ser abraçada, sofrida, né? Deve ser sentida, deve ser lamentada. Como eu só falo, por que eu fiz isso? Eu não deveria ter feito isso. Perdoa, Senhor. Preciso mudar, tomar uma atitude, resolver. Puxa vida, por que fulano age dessa forma? Fez mal para mim, mas o que está acontecendo na vida? Por que essa sociedade, esses seres humanos estão tão decaídos? Por que o cristianismo se tornou uma religiosidade? Ó Senhor, como Jesus olhando Jerusalém e vendo aquele povo como ovelhas sem pastores e chorou. É um momento de chorar e clamar na presença do Senhor. Pois a verdadeira felicidade é impossível sem esse choro, sem esse lamentar, sem esse reconhecimento das dificuldades que vivemos a cada dia. Eclesiastes 7, de 2 a 4, diz o seguinte: o Salomão declara, o sábio, né? É melhor ir à casa onde há luto do que em uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. É lamentar e chorar porque tantas almas estão perdidas e não entendendo. Tantas pessoas que se acham vivas estão mortas espiritualmente. Tantas pessoas estão achando que estão vivendo, mas estão presos em coisas que não trará bem-aventuranças ou alegria. É isso que Cristo quer passar nessa pequeno versículo, né? Aquelas pessoas. A tristeza é melhor que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. Então, bom quando você desabafa, encontra um amigo fiel, alguém que você pode falar e desabafar, né? Jogar para fora, né? Dizer aquilo que você sente, tá? E aquela pessoa, talvez você só precisa que aquela pessoa escute. Esse é o Senhor Jesus. Bem-aventurado você que chora e lamenta pelas suas tristezas, angústias e perdas, e por olhar a aflição do ser humano e ter misericórdia e compaixão. O salmista, em Salmo 19, 67, 71, finaliza. No final ali, finalizando o que eu estava falando, diz assim, ó: foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse dos teus decretos. Olha só, foi bom para mim ter castigado, sofrido, passado por provações e situações, lamentado algumas coisas que eu fiz e reconhecido isso que eu fiz, para entender que eu preciso andar nos seus decretos. Até eu não entendi, achava que era bobagem, que eu não queria fazer isso, mas eu vi que mesmo que eu não entenda, é necessário seguir, porque a sabedoria é caminho de felicidade, é bem-aventurança em minha vida. Uma aflição, um choro, que vem pela escolha e não por necessidade. Você escolhe lamentar, chorar, você reconhece. Isaías 61, 2, como já falei, declara, né, que Jesus vinha para curar e consolar aqueles que choram, aqueles que reconhecem, aqueles que choram porque querem, não choram porque os outros. Então, eu estou chorando porque fulano está me fazendo sofrer. Não, você chora porque você lamenta por alguma coisa que você fez e levou a isso, ou por aquela pessoa que está fazendo isso com você, você chora pela vida dela, porque aquela pessoa não é feliz. Agora, pessoas hoje em dia entendem de forma diferente essa olhar espiritual.
Quando você olha, vou dar um exemplo, as pessoas sofrendo na África. Senhor, como eu choro por isso. Mas por quê? Porque eu sou tão pequeno que eu não posso fazer nada. Mas por quê? Porque tem pessoas que podem e não fazem nada. Por quê? Porque o ser humano é tão diminuto. E deixa isso acontecer. Por quê? Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia dessas pessoas que poderiam fazer alguma coisa. O código missiônico dos súditos quer dizer que o choro experimentado por aqueles que em sua reverência por Deus estão horrorizados por seus próprios pecados e aquele dos quais os seus companheiros estão vivendo. São lágrimas derramadas, amarguras sentidas, aflições dentro do coração por essa angústia, por esse sentimento de pecado, de fragilidade, de pouca capacidade que a gente tem, que as pessoas estão à nossa volta. Esta é a tristeza, segundo Deus, uma tristeza que produz arrependimento para a salvação, 2 Coríntios 7:10. Uma tristeza, um choro, um lamento que produz arrependimento para a salvação. É isso que a bem-aventurança de Mateus 5:4 quer dizer. Bem-aventurados vocês que choram, que se lamentam, que reconhecem as suas falhas, um arrependimento para a salvação, para a transformação sua e daqueles que estão à sua volta. Estas são as lágrimas que temos que decidir derramar para chegarmos ao pleno conforto de Deus. Decidir derramar. Você já se colocou nessa posição? A gente se coloca para orar muitas vezes e fala: Senhor, me ajuda. É aquela coisa meio automática. Senhor, por que fulano isso? Oh, Senhor, ajuda isso, ajuda aquilo. Mas você já se colocou em posição de chorar pela sua pequenez e pela dificuldade e cegueira das pessoas? É isso que está falando aqui. Estas lágrimas que temos que derramar para chegar ao pleno conforto de Deus. Há nesta bem-aventurança, nesse caminho feliz, um contraste entre a felicidade do filho do mundo, que acredita no sistema, que busca no sistema e nos homens, que busca na prosperidade, que busca no orgulho, que busca na sua própria capacidade, na sua autocapacidade, né? E os filhos de Deus, aqueles que resolveram de coração clamar, que resolveram de coração ser súditos do Rei. Estes, os cristãos transformados, né, de novo, os filhos de Deus, esses são realmente felizes aqui na terra e por isso serão nos céus eternamente. Quem tem uma vida espiritual que se lamenta, que se entristece pelas coisas, um espírito que consegue ficar quebrantado com as situações que estão acontecendo, que tem misericórdia, tem compaixão daquele que faz as coisas que não deveria fazer. Esses com certeza é um espírito que, quando essa carne for tomada pela terra, é um espírito que com certeza reinará com Deus eternamente. Eu fico imaginando, parece que as pessoas não entenderam esse pranto. As lágrimas que derramamos agora, o líquido, não existirá mais. É essa carne que faz. Esse físico. Essa biogenética. Quando tudo isso passar, o que vai ficar são as lágrimas e os sentimentos da alma. É isso que vai ficar, que vai estar no reino dos céus. Os filhos do mundo, os que não entenderam ou fizeram de conta que não entenderam, não possuem a real felicidade aqui no mundo e muito menos a possuirão eternamente, porque estão enraizados e aquilo que eles querem materialmente. Alguém fala assim: mas a Bíblia promete um monte de coisa. No contexto, como você vai mostrar para uma cultura simples ou para alguém simples o que é mais precioso de você ter, como esmeralda
e ouros? Esmeralda e ouro. Como é mais maravilhoso você ver quando você pensa em algo bonito, né? Pedras, ruas de pedras cintilantes. Os filhos do mundo, os que não entenderam ou fizeram de conta, não possuem a real felicidade aqui no mundo e muito menos possuirão eternamente. São bem-aventurados os que choram, porque este choro implica lágrimas espirituais, tanto pela humanidade perdida, quanto pela alegria da salvação que temos em Cristo Jesus, ou pelas falhas que possuímos no dia a dia. Os crentes em Cristo Jesus serão consolados, e são consolados constantemente pelo Espírito Santo de Deus. Bem-aventurados, felizes pelo caminho que escolheu, pela aventura que decidiu ter, tanto agora na caminhada quanto na chegada. Aqueles que choram pela sua miséria, pela sua fraqueza, pelos seus pecados, que têm misericórdia e compaixão daqueles que estão ao seu lado. Esses serão consolados pelo Rei. Esses serão consolados eternamente pelo Senhor. E como diz em Apocalipse 7, esses terão os seus olhos, suas lágrimas enxugadas pelo próprio Deus. Fique com Deus e medita nessa palavra, nesse estudo, nesse ensinamento sobre o código missiônico para os cristãos, para aqueles que querem ser súditos do Rei. No próximo, nós estaremos falando sobre Mateus capítulo 5, versículo 4. Fique com Deus, Deus te abençoe.